Saudações investidores! Bitcoin agora está a 28.800 dólares. Bitcoin que continua extremamente forte, fazendo um pump acima dos 28k. A gente estava acima dos 29 alguns minutos atrás, agora estamos dando uma recuada. A grande dúvida é, conseguimos reverter a tendência em todos os tempos gráficos? Temos caminho livre para ir para a máxima do ano? Vamos tentar responder isso nesse vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá, né? Então, que dia para o Bitcoin, que dia para as criptos, tudo subindo, tudo no verdinho, né? Vamos falar um pouquinho aqui, começando do semanal, o que está acontecendo no Bitcoin. Vamos falar por que esse movimento ele não é completamente inesperado, né? E vamos passar a partir daqui suportes importantes para potenciais compras, seja para um trade, seja para compras pensando em prazos maiores. Depois a gente vai para uma análise de sentimento para tentar entender o que está acontecendo, né? Afinal, por que o preço está subindo sem corrigir, entre aspas. Quero falar com vocês um pouco sobre essa perspectiva de correção no mercado de criptomoedas. E para finalizar, a gente fala um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo também com as instituições, né? Onde elas estão colocando essas ordens aqui neste momento, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões aqui nos comentários. Beleza, investidores, primeiramente, né, acho que é necessário a gente lembrar para vocês que o Bitcoin ele sempre esteve numa tendência de alta durante todos esses meses aí de queda que a gente teve no mercado. A gente vinha falando sobre isso muito devido aos volumes, né, que a gente via volumes muito importantes nos locais corretos. No caso aqui eu falo dos fundos e no rompimento para alta, e não via volume neste padrão aqui, olha só, de continuação da alta. Então isso aqui muito claramente era uma bullish falling wedge que agora está sendo rompida para cima. É claro que é importante a gente se manter acima dessa região dos 28 até o final da semana, mas me parece bem claro aqui essa tentativa de rompimento e uma boa perspectiva para a gente, no mínimo, ir testar a máxima ali nos 31 mil dólares, tá bom? Essa região de rompimento, ela passa a ser um suporte agora, a próxima resistência vai estar entre esses 30 e os 31, em especial os 31, né, é a máxima do ano. Então eu vejo nesse momento uma situação extremamente positiva para o Bitcoin, não que já não estava, né, mas nesse momento, aqui a gente estava comprando numa correção, né, ou seja, a tendência era de baixa no curto prazo, no longo sempre foi de alta. Mas agora a gente já pode olhar para compras em tempos gráficos de alta, todos os tempos gráficos, né? Então agora, desde o semanal até o 1 hora vai estar em tendência de alta e a gente pode olhar para potenciais oportunidades a partir daí, beleza? Falando um pouco justamente sobre isso, no 4 horas, a gente pode ver que a gente novamente tem os volumes nos locais corretos. Repara que a gente teve muito volume no fundo, teve muito volume nos rompimentos para cima, teve um voluminho aqui que é um suporte importante e teve outro maior volume aqui justamente nesse rompimento entre os 27 e os 28 mil dólares. Então aqui, cara, seria até natural que a partir desse movimento aí de, pô, hoje a gente subiu muito, né, cara? Se a gente for pegar aqui desde o começo do dia de hoje, olha só, a gente tava hoje de manhã ali na região abaixo dos 27 mil dólares, né? O preço chegou a subir quase 10% no dia de hoje, né? O Bitcoin, enfim, acompanhando os mercados globais que estão todos em alta. Né? Então, nesse momento aqui, a gente vê um movimento bem forte do mercado. A gente pode traçar alguns Fibonacci, tá? O primeiro seria do fundo até o topo, seria talvez a compra mais segura, digamos assim. Eu veria que o preço voltando ali na região dos 27.500, provavelmente a gente tem um trade a favor da tendência de alta aqui no 4 horas. Seria uma compra muito clara para mim, beleza? Mas talvez a gente não chegue a retornar nessa região, muito por causa do sentimento que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Porque como que funciona, né, no mercado de criptomoedas normalmente? Quando a gente tem uma tendência forte, o preço começa a subir, muitas vezes os players do mercado começam a tentar encontrar um topo nessa tendência. Então as pessoas elas começam a vender falando, não, 1 hora tem que corrigir.
Mas o que acontece é que o preço ele continua subindo justamente para captar a liquidez dessas pessoas. Então um monte de gente deve estar shortando aí Bitcoin, as altcoins, e o preço começa a subir aqui, ó, esse número de pessoas shortadas só aumenta. A gente, pela primeira vez por semana, se eu não me engano, a última vez que a gente tinha um long short rate abaixo de 1, foi bem aqui, olha só, lá em maio, cara, foi mais de mês aí, então, que a gente não tinha a maioria do mercado apostando na baixa. Então, quando a gente vê uma maioria do mercado apostando na baixa com aumento de open interest, isso mostra que essa maioria aí, vendedora, essa maioria pessimista, tende a ser liquidada e estopada antes da gente realmente ter uma correção. Talvez isso já possa ter acontecido, tá bom? Afinal, a gente teve uma queda forte de open interest, de novo, a segunda queda forte de open interest, a primeira foi aqui, a segunda foi aqui. Então, nesse momento, né, o que a gente fica mais de olho? Cara, colocar um pouco de dinheiro no bolso, tá bom? A gente conseguiu fazer essas compras nesse último movimento de baixa no local correto, então a partir de agora já me começa a fazer sentido ou colocar um pouco de dinheiro no bolso, rebalanceando os nossos investimentos em Bitcoin, só que rebalanceando dos fundos, se a gente for pegar aqui, caras, foram em pouquíssimos dias, aqui em nem uma semana, né, uma alta de 17% no Bitcoin, as altcoins muito mais, nem todas, né, mas boa parte delas sim. Então, assim, a gente consegue ver que as oportunidades, mesmo a gente estando ainda num mercado indeciso, elas aparecem, né? A gente só não tem que cair nas narrativas erradas quando os momentos certos de compra aparecem. Agora, a gente começa a colocar dinheiro no bolso. Vai ser justamente agora que os pessimistas aqui vão começar a falar de compra, né? E não que estejam errados, afinal a tendência é de alta. Mas para mim, começa a fazer sentido quando a narrativa começa a virar. Vocês já estão vendo aí BlackRock falando em ETF, Fidelity, também outra grande gestora falando em ETF. Então a narrativa muda, caras. Então nesse momento que a narrativa muda, que todo mundo vai começar a ficar otimista, que quem estava pessimista vai virar de uma hora para outra, que a gente vai olhar e vai falar, opa, tá na hora de colocar um pouco de dinheiro no bolso, tá na hora de rebalancear, afinal os nossos investimentos valorizaram desde o fundo 17% em menos de uma semana, né? Então, muita atenção a isso, tá bom? Então, para mim, começa a fazer sentido fazer rebalanceamentos aqui nessa região. Vou fazer esses rebalanceamentos até a região ali dos 31 mil dólares. Eu fico de olho nessas retrações, caras. A primeira retração aqui, que para mim eu ficaria mais confortável em comprar, seria nos 27.500. Não que eu vá shortar o mercado daqui, né? Eu não quero ser essa maioria que está shortando agora. O long short rate está em 0,86, tá bom? Mas, como eu vejo muita gente comprando, muita gente sendo liquidada, passa a fazer sentido para mim colocar mais dinheiro no bolso. É exatamente o que eu fiz antes de começar esse vídeo, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar também, que é para quem quer ser um pouco mais arrojado, poderia ter um trade deste fundo aqui dos 26.200 dólares, tá bom? A partir daí, abaixo dos 28 já teria oportunidade. A gente vai discutir isso dentro do escritório da Belotrade amanhã, tá bom? Então, se a gente corrigir abaixo dos 28, a gente cogita um long no Bitcoin, entra dentro do escritório, no primeiro link da descrição aí você vai ter o Live Trade, onde a gente fala dessas operações, né? Ou o programa de membros, onde a gente fala no longo prazo, onde a gente está comprando, onde a gente está vendendo, né? E obviamente, quando a gente pega aqui o programa de membros, as últimas semanas foram de muitas compras pra gente, né? Compra geral nas altcoins, rebalanceamento, compra no Bitcoin, novas compras no Bitcoin. E agora, né, o que a gente começa a fazer? Cara, 2 vendinhas hoje já, né? Então a gente entende que quando a gente consegue se distanciar dessas narrativas e desse medo ou dessa ganância do mercado, a gente consegue sim fazer boas compras e boas vendas pensando no longo prazo, beleza? É claro que eu não vou chegar e vender todos os meus bitcoins agora, o que eu estou fazendo é simplesmente um rebalanceamento das minhas exposições no Bitcoin, beleza? Então é isso, para finalizar vamos falar um pouco aqui sobre o order book, caras. O book, vocês lembram que ele estava carregado ali naquela região hoje mais cedo? A gente conseguiu romper, né? Então foi muito bom esse rompimento aqui. Desde ele, tipo assim, o preço nem corrigiu, né? Justamente porque muita gente shortou esse rompimento, muita gente shortando esse rompimento, a gente tem o preço indo além para liquidar e estopar essas pessoas, né? Muitas delas devem ter sido estopadas acima dos 29. Então talvez seja o momento da gente fazer uma correção, mas a gente não pode nunca apostar na correção, a gente aposta na tendência, né?
Então a gente apostou na tendência de alta quando o preço foi nos 25 e até abaixo dos 25, caras. Agora, a gente pode realizar um pouco, colocar um pouco de dinheiro no bolso, né? Afinal, é bom a gente fazer isso nos momentos de alta também. E a gente pode apostar também em tendências em tempos gráficos menores. Seja um tempo gráfico numa hora, um potencial long abaixo dos 28 mil dólares, que eu acho que já daria uma potencial oportunidade, seja no 4 horas com um long abaixo dos 27.500. São as duas zonas que a gente vai discutir dentro do escritório. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade, mas de qualquer maneira, na live amanhã, às 10 horas e também no vídeo antes de meio-dia. Um forte abraço e a gente se vê. Vou colocar uma coisinha que acho que vocês estão com saudade, né? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Bearish falls to the 13 prime trend. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.